Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Vamos iniciar mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras. Sempre trazemos 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, onde o irmão Paulo nos apresenta: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É isso, meu amigo. As Escrituras devem ser a referência para a nossa vida e para aquilo que nós cremos. Nós trazemos sempre uma mensagem nesse programa que nós não estamos aqui para criticar a sua fé. Não. Nós apenas mostramos aquilo que as Escrituras ensinam. Agora, se aquilo que a sua igreja, seu líder ensina, contradiz as Escrituras, nós não podemos ser culpados ou criticados por isso. Muitas vezes a autoridade do homem é superior à autoridade da palavra. Isso tem levado muitas pessoas à perdição. Porque nós sabemos que só a verdade liberta. João 8,32. A verdade tem poder de libertar. E quando nós descobrimos que aquilo que nós cremos não está de acordo com a palavra, nós temos que mudar. Mesmo que a liderança ali esteja falando, mesmo que a grande maioria esteja acreditando, nós temos que mudar. Se você tem certeza, já tem conhecimento que aquilo que a sua igreja ensina, aquilo que o seu líder ensina não está de acordo com as Escrituras, está na hora de mudar. E lembra bem, Deus, ele não leva em conta aquilo que você ignorava, mas aquilo que você já conhece, Deus, ele espera de você que se arrependa. Atos 17:30, Deus espera agora e ordena que todos e em todo lugar se arrependam. É essa a verdade. A verdade da palavra de Deus prevalece sobre a verdade que os homens ensinam e acham. Nós fazemos questão de trazer a você aqui tão somente a palavra de Deus. Vamos ao resumo do programa número 29, com o tema Salvação x Remissão de Pecados. Iniciamos com Lucas no seu capítulo 1, versículo 77, para dar a seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados. Apresentamos primeiro aos Coríntios 15, 56. Deixamos claro que a morte é o resultado do pecado. Lemos João 8, 44, onde o Senhor Jesus apresenta o diabo como sendo homicida. Por meio do pecado veio a morte e o diabo trouxe-lhe consigo esse título de homicida por trazer o pecado a Adão e Eva. Deixamos claro que Adão e Eva, o pai da humanidade, ao pecar, condenou a humanidade à morte. Apresentamos João capítulo 3, 14 ao 18 e destacamos: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mostramos a importância da invocação do nome de Jesus. Atos 2:21, Romanos 10, 13 ao 14. Para a salvação, que é o perdão dos pecados, é importante a invocação do nome de Jesus. Deixamos claro que as pregações em nossos dias não dão ênfase que precisa para sermos salvos dos pecados. Apresentamos Mateus 1:21, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Destacamos Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Apresentamos Lucas capítulo 1, verso 76 ao 79 e destacamos: para dar ao seu povo conhecimento da salvação
na remissão dos seus pecados, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Deixamos claro que o diabo não deseja que o nome de Jesus seja invocado no batismo, pois assim as pessoas não serão livres do pecado e da morte. Apresentamos Hebreus capítulo 2, do 14 ao 15, o qual deixa claro que só Jesus pode, pela invocação do seu nome, livrar os homens da morte, quebrando o jugo do diabo. Lemos Atos capítulo 26, dos versos 9 a 19, o testemunho do irmão Paulo ao rei Agripa, onde ele deixa claro que antes da sua conversão, ele praticava muitos atos contra o nome de Jesus. Ele fala da missão que recebeu de Jesus. Mas levanta-te e põe-te de pé sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tenho visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E frisamos Atos capítulo 4, verso 11 e 12. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Apresentamos Mateus capítulo 4, verso 14 ao 16, deixando claro que o diabo luta para que não tenhamos o perdão de nossos pecados e permaneçamos na sombra da morte. Apresentamos Lucas 2, do 25 ao 32, o qual confirma que nossos irmãos reconheciam em Jesus a salvação por meio da invocação do seu nome. Apresentamos Atos 13, do 22 ao 39 e destacamos o verso 38. Seja-vos, pois, notórios, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Mostramos Lucas, no seu capítulo 24, dos versos 46 ao 48, que o próprio Senhor Jesus ensinou. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Apresentamos vários textos confirmando que a invocação do nome de Jesus no batismo não é apenas um detalhe, como muitos pensam. Atos 2:21, Mateus 1:21, Lucas 24, do 47 ao 48, Atos 5, 30 e 31, Atos 13, 38, Lucas 1, 76 e 77, Atos 10, 43, Atos 4, 12. Apresentamos 1 João 2,12, que diz: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Destacamos João 20, verso 30 e 31, o qual afirma que recebemos vida por meio da invocação do nome de Jesus. Deixamos claro em João 3, nos seus versos 17 e 18, que quem não crê no nome de Jesus já está condenado. E apresentamos Gálatas capítulo 3, 27 ao 29, e destacamos o verso 27, porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ficou claro por meio de João 3, do 3 ao 7, que por meio do batismo nascemos de novo. Em Mateus 8, 21 e 22, nosso Senhor deixou claro que os homens estão mortos em Adão. E destacamos João 5, 24 a 25, onde o nosso Senhor Jesus fala de uma ressurreição espiritual. Repito, os homens estão mortos em Adão. Mas em João 5, 24 e 25, nosso Senhor fala de uma ressurreição espiritual, a qual nós entendemos que acontece no batismo por meio da invocação do nome de Jesus. E apresentamos Colossenses 2, do 12 ao 13, sepultados com ele no batismo. Olha só, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E
quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. E apresentamos as palavras do Senhor Jesus registradas em Lucas 24, do 46 ao 48. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E finalizamos com Atos, no seu capítulo 2, verso 37 e 38, confirmando que, de fato, nossos irmãos não acreditavam que a invocação do nome de Jesus era apenas um detalhe. Olha o que está escrito. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, 37 e 38. Ficou claro que a salvação só acontece por meio da remissão dos pecados. Se você não ouviu esse estudo, solicite o áudio. Nosso tema hoje, batismo, X, corpo de Cristo. Para início, vamos ler Gálatas 3, verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Irmão Paulo apresenta que nós, quando somos batizados em Cristo, isso é, por meio da invocação do nome de Jesus, nós revestimos de Cristo. Em Efésios 5, verso 23, o irmão Paulo também diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Os dois versos apresentam para nós uma verdade fundamental para a salvação. A verdade de que nós somos parte do corpo de Cristo. E que passamos a fazer parte do corpo de Cristo quando somos batizados na fórmula bíblica correta, fazendo sempre e seguindo a orientação bíblica, invocando o nome de Jesus. Todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Aqui tem uma verdade muito fundamental para nós. Jesus é o salvador do seu corpo. Então, se você, meu amigo, deseja a salvação, você deve estar no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja de Deus. A igreja de Deus não é o que prevalece no meio da cristandade, que a igreja seja o templo, que a igreja... Não, a igreja é a união dos crentes ligado ao corpo de Cristo. Por isso eu digo, se você não fizer parte da igreja de Deus, você não é salvo. Não é exclusivismo aqui. Não estou falando de igreja de Deus paredes, igreja de Deus. Não é isso que eu estou falando. Estou falando o que as escrituras colocam e trazem para nós. Igreja de Deus, corpo de Cristo. E quando é que eu passo a fazer parte da igreja de Deus? Quando eu sou batizado em nome de Jesus. No estudo passado, nós apresentamos a importância da invocação do nome de Jesus no batismo para perdão dos pecados. Não há salvação se não houver perdão de pecados. Hoje vamos apresentar um estudo mostrando como eram realizados os batismos nos dias dos apóstolos e que por meio do batismo em nome de Jesus, os homens se tornavam membros da igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. Eu repito, não há salvação se você não pertencer à igreja de Deus. Jesus salva, ele é salvador daqueles que fazem parte, ele é salvador do seu corpo, sendo ele próprio salvador do corpo. Do corpo. E ele é o cabeça da igreja. As regras que devem prevalecer são as dele, de Cristo, porque ele é o cabeça da igreja. Mas não é o que tem acontecido nos nossos dias. A autoridade dos homens prevalece sobre a autoridade de Cristo. Aconselho você a ouvir também os estudos. Conheça os 3 pilares de sustentação da doutrina da Trindade e também um estudo muito importante, Trindade, X, nome de Jesus. Nós vamos colocar que trouxeram a doutrina que opõe-se à doutrina da invocação do nome de Jesus. E prevalece. E essa doutrina da Trindade, ela liga as pessoas a um grupo, a uma igreja também. Infelizmente, é uma verdade, liga os homens e mulheres à igreja dos homens.
Se você quer ser salvo, meu amigo, tem que pertencer à igreja de Deus. Não é exclusivismo, não estou falando de igreja templo aqui, estou falando de igreja corpo de Cristo. Em que nome devemos realizar o batismo? Eu acredito, meu amigo, que você já consegue responder essa pergunta. E por que batizar em nome de Jesus? Eu acredito que você já entende. O batismo em nome de Jesus é bem fundamentado em todas as Escrituras, com muitos exemplos claros e uma ligação profunda entre o ser pertencente ao povo de Deus. É uma ligação muito profunda, não é algo isolado, não é apenas um detalhe. Eu fico pensando e procurando entender o motivo que tem levado a cristandade a não aceitar essa verdade fundamental para a salvação, a ponto de batizar as pessoas em nome de ninguém. Já corre-se por aí, no meio da cristandade, que o batismo é tão somente um simbolismo, que o batismo não passa de um ato de testemunho, um símbolo somente. Mas essa não é a verdade bíblica. Meu amigo, minha amiga, o inimigo sabe que só há salvação se formos parte do corpo de Jesus. E sabe como é que nós somos inseridos no corpo de Cristo. E não deveria, cooperador Giliard de ouvintes, haver dúvidas com respeito à invocação do nome de Jesus. O irmão Paulo ensinou que tudo deve ser realizado em nome de Jesus. Isso está em Colossenses 3, verso 17. Tudo o que fizerem, eu vou ler, tudo o que fizerem, é tudo, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Eu acho interessante trazer aqui Colossenses 3, verso 17, em várias versões bíblicas. Vamos trazer Colossenses 3, verso 17, em várias versões bíblicas. Atenção, ouça. Na nova tradução linguagem de hoje, NTLH, e tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Na NVI, tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. ACF 2007. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Na ARCA. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Na ARM de 1967, e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Na Bíblia Livre, ela traz dessa forma: e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo no nome do Senhor Jesus, dando graças ao Deus e Pai por meio dele. Na Bíblia Católica, ela traz Colossenses 3,17 assim: e tudo que vocês fizerem através de palavras ou ações, o façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Na JFARA, ela traz: e tudo quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Na JFARC, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. JFA de 1819. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus e ao Pai por ele. Na LTT de 2009, ela diz: e tudo que quer que fizerdes, em palavras ou em obras, fazei tudo no nome do Senhor Jesus, através dele, de Jesus, expressando toda a gratidão ao Deus e Pai. Na Bíblia MSG, que tudo na vida de vocês, palavras, ações e tudo, o mais, seja feito no nome do Senhor Jesus, com ação de graças a Deus, o Pai, a cada passo no caminho. Novo Testamento em hebraico, a Bíblia hebraica, ela traz assim, ó: e tudo quanto fizerdes por obras, fazei-o em nome do Senhor Yeshua, dando por ele graças a Elohim Avinu. Na VPVNT, ela traz: e tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam tudo em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus, o Pai, por meio dele. Na tradução do Novo Mundo: o que for que fizerem,
em palavras ou em ações, façam tudo em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus o Pai por meio dele. E tudo o que fizer de palavra ou ação, fazer em nome do Senhor Jesus, é por ele dando graças a Deus o Pai. Na Bíblia CNBB, ela diz: e tudo o que disserdes ou fizerdes, que seja sempre no nome do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus o Pai. Nós temos aqui, então, mais de 15 versões. Mais de 15 versões. E elas apresentam a mesma verdade. Devemos fazer tudo, seja por palavra, aquilo que fazemos por palavras ou por ações, fazer tudo em nome de Jesus. Agora ouça Colossenses 3, verso 17, na Bíblia Viva. Ouça com atenção. E tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus e vão com ele à presença de Deus o Pai para dar-lhe graças. É a mesma verdade, cooperador Giliardi? É diferente. É mais um conceito do que uma ordem. Percebeu, meus amigos? Eu vou ler de novo. E tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus. Não é a mesma verdade. Tudo o que fizerdes por palavra ou ação deve ser em nome de Jesus. Essa é a verdade. Percebeu que tiram a autoridade do nome de Jesus. Vamos então, meus amigos e minhas amigas, conferir se era essa a prática dos nossos irmãos. Os discípulos anunciavam a salvação em nome de Jesus. Mostramos isso com muitos textos no estudo passado, mas vamos trazer aqui ainda alguns textos. Atos 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. João 20, verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Percebeu? Tenhais vida em seu nome. Satanás sabe que há vida no nome de Jesus, por isso não deseja que as pessoas invoquem o nome de Jesus. Havia uma perseguição para quem invocasse o nome de Jesus. Você sabia disso? Sabia que na Idade Média muitos dos nossos irmãos foram perseguidos também porque não invocavam a Santíssima Trindade e dava ênfase na invocação do nome de Jesus? Hoje os crentes invocam a Santíssima Trindade, só que quando o demônio manifesta, ninguém invoca a Santíssima Trindade para expulsar ele, não. O nosso irmão Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, em 1 Coríntios 6 e 11, ele diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados. Olha, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Satanás sabe que nós somos lavados por meio da invocação do nome de Jesus. Eu vou repetir para você. Satanás sabe que nós somos lavados pela invocação do nome de Jesus. Satanás sabe que nós somos santificados pela invocação do nome de Jesus. Satanás sabe que nós somos justificados pela invocação do nome de Jesus. Eu pergunto, meu amigo, tem como ser salvo se não for lavado? Lembra que foi dito ao irmão Paulo? Por que te detens? Levanta, lava os teus pecados invocando o nome de Jesus. Satanás sabe que sem santificação ninguém herda, ninguém vê a Deus. Ele sabe que sem ser justificados nós não somos salvos. Por isso Satanás não deseja a invocação do nome de Jesus. O perdão de pecados foi pregado também em nome de Jesus, cumprindo o seu mandamento. Vamos ler textos assim. Nosso Senhor Jesus disse, Lucas 24, 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Começando por Jerusalém, pregasse em todas as nações. Em todas as nações. Não vem com essa historinha não, que está escrito na Bíblia sim, que batismo em nome de Jesus, mas era ali para os judeus que não acreditavam em Jesus, então queriam dar ênfase ao nome de Jesus, mas nas nações era feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mentira sua, desculpa eu falar assim diretamente. Aqui está, em nome dele, pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Aqui nós estamos falando do batismo em todas as nações.
e começar por Jerusalém. Atos 10:43, falando de Jesus, dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. 1 João 2:12, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Nossos irmãos realizaram orações, milagres, por meio da invocação do nome de Jesus. Fomos a textos nesse sentido. E tudo quanto perdides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, verso 13 e 14. A cristandade hoje não faz isso, elas pedem em nome de quem? Uns pedem em nome de ninguém, faz oração sem a invocação do nome de Jesus, outros finalizam a sua oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em João 15, verso 16, também está registrado João 15, verso 16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda em meu nome. João 16, verso 24 ao 26. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Em nome do Senhor. E o mandamento de Deus é este, meu amigo. É um mandamento de Deus que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. 1 João 3, verso 23. É no nome que eu tenho que crer. 1 João 3, verso 23. Mateus 7, verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E qual será a resposta de Jesus, cooperador Giliardi? Apartai-vos de mim, nunca vos o conheci. Percebeu? A pessoa não é parte de Jesus. Jesus não conhece. Nós recebemos Jesus por meio da invocação do nome de Jesus. Nós somos parte de Cristo por meio da invocação do nome dele. Ouça o que disse o nosso irmão quando Satanás levantou contra o nome de Jesus. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de seu santo Filho, teu santo Filho, Jesus. Atos 4, 29 e 30. Nossos irmãos estavam sendo perseguidos devido à invocação do nome de Jesus. Satanás levantou contra eles, contra o nome de Jesus. E aí nós ouvimos a oração, então, dos nossos irmãos. Amém? O irmão Paulo fazia tudo em nome de Jesus. E isto fez ela, a mulher que tinha um espírito de adivinhação, por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Atos 16, verso 18. Percebe então que de fato nossos irmãos faziam tudo em nome de Jesus. E até as admoestações e repreensões eram em nome de Jesus. Olha o que diz o irmão Paulo em 1 Coríntios 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Também em 2 Tessalonicenses 3, verso 6, mandamos-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
que vós aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Reuniões espirituais, pregações foram realizadas sempre no nome de Jesus, cumprindo o mandamento de Deus e de Jesus. Faziam isto em cumprimento ao mandamento de Deus. O mandamento é este, que creiais no nome de seu Filho Jesus Cristo. Vamos ler Mateus 18, 20. Nosso Senhor, olha o que ele disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Cooperador Giliard e ouvintes, pensem, quando eu inicio um culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agora, segundo as palavras que Jesus disse, meu amigo, Lucas 24, versos 46 e 47, também Jesus disse, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Nossos irmãos eram ameaçados pelo inimigo, que não queria que invocassem o nome do Senhor Jesus. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Percebeu, meu amigo, minha amiga, por que os nossos irmãos, o irmão Pedro e o irmão João falaram isso? Porque em 1 João 3, 23, nós temos um mandamento de Deus que é para crer no nome do seu Filho. E eles disseram, julgai antes se nós devemos obedecer a vocês ou a Deus, deixar de falar do nome de Jesus, deixar de pregar sobre o nome de Jesus. Satanás sabe, meu amigo, se o nome de Jesus não for pregado, não há formação do corpo de Cristo. Satanás sabe que a igreja de Deus ela é formada por meio de homens e de mulheres que invocam o nome de Jesus, fazendo parte do corpo de Cristo, sendo agregada ao corpo de Cristo quando é batizada em nome de Jesus. Atos 9, versos 27 e 29. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe o irmão Paulo aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. O irmão Paulo é um dos apóstolos que consegue ter uma compreensão a respeito do nome de Jesus muito mais profunda do que os outros. Ele traz mais elementos, claro, escreveu mais também, né? Mas é interessante, o irmão Barnabé, ele traz o irmão Paulo e fala, ele fala no nome de Jesus, ele prega no nome de Jesus. Se fosse hoje, deveria dizer assim, ele é pregador, ele fala no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele crê na Trindade, ele é um exemplo. Não é isso que nós encontramos, ele fala no nome de Jesus. Tudo era em nome de Jesus. E até o Espírito de Deus foi enviado em nome de Jesus. Ouça o que disse nosso Senhor Jesus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Meu amigo, minha amiga, porque existe um único verso na Bíblia indicando, é isso mesmo, existe um único verso na Bíblia indicando que algo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enquanto há dezenas de versos dizendo que tudo foi e deve ser feito em nome de Jesus. E mesmo que você queira crer em Mateus 28, 19, por que você não cumpre Mateus 28, 19, como está escrito? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que citar o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Você não faz isso, você diz só, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Iniciamos o culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você só faz isso.
Você não diz o nome do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. Eu não conheço ninguém que faz isso. Olha, por que temos a tendência de dar mais ênfase a um verso solitário, uma exceção, um ponto fora da curva, do que um conceito reafirmado em dezenas de versos escritos por vários escritores? Por quê? Por favor, meu amigo, você que crê e tem o costume de invocar os títulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, liga para nós, mostrando uma única obra realizada nessa fórmula. Liga para nós. Já provamos que os nossos irmãos faziam tudo em nome de Jesus. Você pode estar dizendo, Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Mateus 28, 19 tem a ordem. Em Mateus 28, 19. Eu digo, irmãos, temos a suposta ordem de Jesus, a qual a grande maioria dos crentes se apegam, desprezando todas as demais escrituras. Mateus 28, 19, portanto, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu questiono, se Jesus mandou, então teremos que encontrar registros de batismo nessa fórmula. Liga para nós, então, mostrando o único batismo nessa fórmula, ou obras sendo realizadas nessa fórmula. O irmão Paulo aprendeu o evangelho do próprio Senhor Jesus, e ele ensinou em Colossenses 3,17, que tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, devemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Será que o irmão Paulo desobedeceu? E você sabia que o irmão Paulo foi batizado pelo irmão Ananias, diferente da fórmula de Mateus 28, 19? Aí complicou mais ainda, não foi? Pois foi, o irmão Paulo foi batizado diferente dessa fórmula. Vamos ver então. O irmão Ananias disse ao irmão Paulo: E agora, por que te detens? Por quê? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Invoca o nome do Senhor, irmão Paulo, disse o nosso irmão Ananias. Mateus 28, 19 está em contradição com o texto que foi lido aqui, Atos 22 e 16. E aqui nós temos o irmão Paulo que aprendeu o evangelho de Jesus. Satanás sabe que você só é lavado, você só é santificado, você só é justificado quando invoca o nome de Jesus. Satanás sabe que você passa a ser membro do corpo de Cristo quando você invoca o nome de Jesus. Satanás sabe que você reveste de Cristo quando você é batizado em nome de Jesus. O irmão Pedro, que estava com Jesus quando ele deu a suposta ordem de Mateus 28, 19, também batizava diferente da suposta ordem a qual milhões de crentes se apegam. O irmão Pedro, quando perguntaram para ele, e agora o que faremos? Perguntaram para ele e para os demais apóstolos, o que faremos? O irmão Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, verso 38. Os versos seguintes confirmam que quase 3.000 pessoas foram batizadas em nome de Jesus. Vamos ler Atos 2, 41? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Erraram? Eu pergunto, meu amigo. Erraram? Satanás, ele criou um sinal para identificar quem pertence à igreja dos homens. Tanto que a invocação da Trindade, ela é seguida de um sinal. Ele sabe que só há salvação por meio da invocação do nome de Jesus. Ele sabe que só teremos os nossos pecados lavados pela invocação do nome de Jesus. Ele sabe que só seremos santificados por meio da invocação do nome de Jesus. Ele sabe que só seremos justificados por meio da invocação do nome de Jesus. Ele sabe que somos agregados ao corpo de Cristo por meio da invocação do nome de Jesus. Ele sabe que Jesus salva o seu corpo. E por isso ele deseja que as pessoas não invoquem o nome de Jesus. Erraram? Quando lemos Mateus 28, encontramos a seguinte informação: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, Mateus 28, verso 16. No dia de Pentecoste, essa informação é interessante trazer para você, quando quase 3.000 foram ali batizados, os 11 estavam lá também, e ninguém corrigiu a fala do irmão Pedro.
O irmão Pedro e o irmão João foram a alguns irmãos também em Samaria que tinham recebido o batismo em nome de Jesus e orou por esses e receberam o Espírito Santo. Ouça o texto. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 8, verso 14 a 16. Qualquer um consegue raciocinar. Se Mateus 28, 19 está certo e eles erraram, interessante que no dia de Pentecostes eles receberam o Espírito Santo. Interessante que aqui em Atos 8, verso 14 ao 16, também receberam o Espírito Santo. Se tivessem errado, Deus estaria aprovando, caso tivessem em desobediência à ordem de Jesus, isso aconteceria, meu amigo. Quando o irmão Pedro e outros irmãos foram a Cesareia, à casa de Cornélio, lá pregaram e realizaram batismos também. Vamos conferir um pouco o que aconteceu. E nos mandou pregar ao povo, dizia o irmão Pedro, e testificar que ele, Jesus, é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este Jesus dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem, receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Respondeu então Pedro, verso 47, pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Claro que não iam recusar, irmãos, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos 10, 42 a 48. A atitude do irmão Pedro, do irmão Paulo e de outros apóstolos não teriam aprovação, a menos que eles estivessem cumprindo exatamente a ordem dada pelo Senhor Jesus. Sendo isso verdade, o original de Mateus 28, 19 nunca poderia ser o que conhecemos hoje nas Bíblias atuais. Com base nos fatos históricos, há fortes evidências que já a partir do segundo século o texto original sofreu modificação para se enquadrar à recém-criada doutrina da Trindade. Nós mostramos isso no estudo. Eu citei o estudo para você, Trindade X, nome de Jesus. Ouça esse estudo, você vai ver o que nós estamos falando. Nós apresentamos documentos, enciclopédias, vários documentos, até propriamente da Igreja Católica. Quero aprofundar e entender o motivo de Mateus 28, 19 estar nas traduções da Bíblia em nossos dias? Então ouça esse estudo dessa série, que é o estudo número 21, Trindade X, nome de Jesus. Meu amigo, não existe nenhum batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, não encontramos nenhum registro nas Escrituras de alguma coisa realizada na fórmula de Mateus 28, 19. Como eu já disse, Satanás não quer que você pertença à igreja de Deus porque ele sabe que Jesus é o Salvador do seu corpo. Satanás não quer que você tenha os seus pecados lavados. Satanás não quer que você seja santificado. Satanás não quer que você seja justificado. Satanás quer que você fique à sombra da morte, sobre o poder dele. Como já provamos no estudo passado, a invocação do nome de Jesus não é um simples detalhe como muitos pensam. Não há salvação fora de Jesus. O irmão Paulo lança luz a esse respeito. Bastante atenção agora. Gálatas 3, versos 26 a 27. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Percebeu, meu amigo? Somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Gálatas 3, verso 26 e o 27, na Nova Versão Internacional diz: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não é por acaso que o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos traz as seguintes informações em Atos 2, verso 38 ao 41. Não é por acaso. Ouça.
E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, 38 a 41. Sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Salvai-vos desta geração perversa. Satanás não quer que você seja salvo. Salvai-vos desta geração perversa. E foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agregar, ser revestido de Cristo. Vamos continuar. Vamos aprofundar nisso. Os sinônimos da palavra agregado vai lançar luz ao que o irmão Lucas, escritor dos Atos dos Apóstolos, quer dizer. Agregados. Foram agregados. Que estão juntos, em contato, ligados, próximos, unidos, atados, ajuntados, reunidos, agrupados, pegados, aproximados, fixos, fixados, amarrados, engatados, acoplados, liados, ajoujados para maior luz. Veja, querido ouvinte, foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia foram unidos, atados, ajuntados, reunidos, todos em Jesus, quase 3.000 almas. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Gálatas 3, versos 26 e 27. Percebeu porque Satanás não quer que você invoque o nome de Jesus? Ele não quer que você esteja unido com Cristo. E unido com Cristo aqui é estar no corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Por isso o nosso tema, o batismo, X, corpo de Cristo. As palavras de Caifás, sumo sacerdote, lança luz ao que estamos mostrando. Ouça as palavras dele. Nem considerás que nos convém que o homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. João capítulo 11, versos 50 a 52. Percebeu? Reunir. É isso que acontece no momento do batismo. No momento do batismo nós somos unidos a Cristo. Passamos a fazer parte do corpo de Cristo, a igreja de Deus, que não é quatro paredes, meu amigo. Jesus é o salvador do seu corpo. Ele é o cabeça desse corpo. O sinônimo de reunir. Juntar, congregar, agregar, coligir, agrupar, juntar, ligar, unir. Mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Já mostramos que por meio do batismo em nome de Jesus, nos revestimos de Jesus. O irmão Paulo, na sua carta aos irmãos em Éfeso, confirma essa verdade. Olha o que ele diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, está vendo? Segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Congregar em Cristo todas as coisas. Ele está falando da formação do corpo de Cristo, a formação da igreja de Deus. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, é nele em Jesus.
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, em quem vós também estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Satanás não quer que você esteja em Cristo. Satanás não quer que você seja parte do corpo de Cristo. Satanás não quer que você pertença à igreja de Deus. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Lembra que salvação está ligada à remissão de pecados? O evangelho da vossa salvação, e que, tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, verso 7 ao 13. Significado de congregar. Congregar. Fazer ficar ou ficar junto, juntar-se, reunir-se, convocar-se, unir-se intimamente, juntar-se, ligar-se, misturar, congregar nele todas as coisas. Vamos trazer Efésios 1, verso 10 na Bíblia Viva e você vai perceber o quanto os homens são carnais. Os homens são carnais. Olha Efésios 1, verso 10 na Bíblia Viva. E este era o seu propósito. Quando o tempo for propício, ele nos reunirá todos, onde quer que estejamos, no céu ou na terra, para estarmos com ele em Cristo para sempre. Está muito diferente. Muito diferente. Aqui está dizendo que é um momento lá na frente ainda que ele vai reunir todos nós, né? É hoje que eu sou congregado em Cristo. Vamos repetir Gálatas 3, verso 27 ao 29. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um. Olha só, todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quando é que eu herdo a promessa? Se eu estiver em Cristo, se eu for um em Cristo. E quando é que eu sou um em Cristo? Quando eu sou batizado em nome de Jesus. Há promessa para quem não foi batizado em nome de Jesus? Olha, meu amigo, não é eu que estou falando isso. Satanás sabe disso. Há salvação, irmão cooperador Giliardi, para quem não é descendente de Abraão espiritualmente? Não. Meu amigo, não somos nós que estamos forçando. Todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Você é parte de Cristo, você é o corpo de Cristo, você é a igreja de Deus. Não tem mais importância ser judeu ou não ser judeu. Se você é livre, se você é macho, se você é fêmea, não tem problema. Todos sois um em Cristo Jesus. E se você é de Cristo, você é descendente de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Ah, mas aqui os crentes divergem também. Romanos 4, verso 13 diz que Abraão era herdeiro da terra. Abraão é herdeiro do mundo, da terra. Mas os crentes que dizem ser descendentes de Abraão, que são abençoados com o crente de Abraão, eles querem os céus. Está vendo? Há uma divergência muito grande, meu amigo. Nós somos herdeiros conforme a promessa que Deus fez a Abraão. As palavras do irmão Paulo, registradas em Efésios 3, verso 3 ao 21, é um texto muito grande, mas interessante, revelam muito a nós o quanto somos abençoados em Cristo. Por isso o diabo luta para que os crentes não estejam em Cristo. Vamos ler esse texto. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios
por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, dos versos 3 a 19. Louvado seja o Senhor nosso Deus, como me foi este mistério manifestado pela revelação. Como antes um pouco vos escrevi. Ele diz, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. É isso, estarmos nós em Cristo, Cristo estar em nós. Formarmos o corpo de Cristo. Era isso que o irmão Paulo estava falando. Os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Meu amigo, se o Evangelho não for um Evangelho verdadeiro, você não é co-herdeiros. No texto que nós acabamos de ler no início, o irmão Paulo fala, este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Eu acho interessante trazer o que o irmão Paulo escreveu um pouco antes, Efésios 2, verso 4 ao 22. Vamos ler, olha o que o irmão Paulo falou um pouco antes. Mas Deus, que é riquíssimo, Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz,
o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longes e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o tempo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Percebeu, meu amigo? Satanás não quer que você esteja em Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nos vivificou juntamente com Cristo. Ele é a nossa paz. Mas agora em Cristo Jesus. Porque por ele temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Satanás sabe que se você for parte do corpo de Cristo, você pode ser salvo. Mas se você não for parte do corpo de Cristo, você não é salvo. E Satanás sabe que nós somos enxertados ou agregados ao corpo de Cristo por meio do batismo. E foram agregados naquele dia quase 3.000 almas. O irmão Pedro escreveu: paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. 1 Pedro 5, verso 14. A paz para aqueles que estão em Cristo. Ele é a nossa paz. Satanás quer que você ainda continue como inimigo de Deus. Nós somos batizados em Cristo, revestimos de Cristo, passamos a pertencer à família de Deus. A igreja de Deus, meu amigo, não é uma organização, mas um organismo. E fazemos parte da igreja de Deus, o corpo de Jesus Cristo, por meio do batismo em nome de Jesus. Em Gálatas 3, verso 27, o irmão Paulo afirma: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. O irmão João escreveu: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando é que eu recebo Jesus? Quando eu levanto as minhas mãos? Muita gente acha que é isso. Não, eu recebo Jesus quando eu sou batizado em nome de Jesus, quando é a invocação do nome de Jesus. No meu batismo, eu recebo Jesus, eu revisto de Cristo, eu passo a ser herdeiro das bênçãos, eu passo a ser parte do corpo de Cristo, eu passo a ser parte da igreja de Deus. Eu sou vivificado. Pelo batismo em nome de Jesus, tornamos membros da igreja de Deus, o corpo de Jesus. Efésios 1, verso 22 ao 23, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Deus sujeitou todas as coisas a Cristo, e fez com que Jesus fosse o cabeça da igreja. A igreja que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, verso 22 ao 23. O irmão Paulo ainda afirma: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, verso 13. Escrevendo aos Colossenses, o irmão Paulo reafirma que a igreja é o corpo de Jesus. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E somos inseridos à igreja por meio do batismo, por meio da invocação do nome de Jesus. Cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Ele diz a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Que mistério era esse? Nós em Cristo, Cristo em nós. A igreja sendo formada dessa forma.
aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre o gentio, que é Cristo em vós. Cristo em você, meu amigo. Satanás não quer Cristo em você. Satanás não quer que você esteja em Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, verso 24 ao 27. Fora do corpo de Jesus Cristo, a igreja de Deus, não há salvação, meu amigo. Efésios 5, 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Satanás não quer que você esteja em Jesus. Você pode achar que nós estamos falando mentiras ou inventando ou forçando coisas, mas não é. Confira agora o que diz o livreto da Igreja Católica, escrito pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o que é o ecumenismo. Muita gente diz, eu não faço parte do ecumenismo, eu não vou aceitar a união das igrejas. O que é ecumenismo? Página 14 e 15. A base da unidade dos cristãos é o batismo. Você sabia que a nossa igreja reconhece como válido o batismo de muitas igrejas? O livreto da Igreja Católica, então, ele diz: a nossa igreja, a Igreja Católica, reconhece como válido o batismo de muitas igrejas se realizarem o rito corretamente. Não é possível fazer uma lista de todas as igrejas em que consideramos ou não válido o batismo, mas, em geral, há 3 exigências para o reconhecimento do batismo. Que seja feito com água, primeira exigência. Segunda exigência, que a igreja que batiza manifeste a fé na Trindade e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a terceira exigência para considerarem é que haja honesta intenção de inserir o batizado na igreja de Cristo. A pergunta é, a base da unidade dos cristãos é o batismo. Você sabia que a nossa igreja reconhece o válido batismo de muitas igrejas? Olha, meu amigo, primeiro, a base da unidade de todos os cristãos, de fato, é o batismo. Por isso o batismo tem que ser verdadeiro, para que você seja ligado, de fato, esteja unido no que é verdadeiro. Isso é no corpo de Cristo. Mas quando o batismo não é verdadeiro, você é unido a um corpo diferente. Você está participando de um ecumenismo. Você não sabe, mas está. Você foi batizado nessa fórmula aqui. E você é reconhecido pela igreja como filho da igreja católica. Tanto que um papa disse o seguinte: a igreja católica não é irmã das demais. Ela é a mãe das demais. Ela não é irmã, ela é a mãe. Ainda no capítulo 4, na página 31 desse livro, diz: o batismo é conferido com água e é a fórmula que indica o ato de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, é de maior importância para todos os discípulos de Cristo que o batismo seja ministrado desta maneira por todos e que as diferentes igrejas e comunidades eclesiais cheguem, tanto quanto possível, a um acordo sobre o seu significado e a sua celebração válida. Assustou, meu amigo? Essa é verdade. No livreto que promove o ecumenismo, por nome Há Um Só Rebanho, vendido também nas edições paulinas, deixa claro que qualquer pessoa que queira se tornar católico não precisa ser rebatizado se já foi na fórmula da igreja mãe. É assim que está escrito, na fórmula da igreja mãe. Ele diz assim: casamentos estão ocorrendo na igreja católica apostólica romana sem a necessidade de primeira comunhão ou qualquer formalidade, bastando a apresentação do certificado de batismo das igrejas abaixo listadas. Nós não vamos trazer todas as igrejas. Ele traz uma série de igrejas. Vamos trazer aqui um livreto chamado Haverá Um Só Rebanho, na página 254 e 252, edições Loyola. Eu quero dizer para você, você quer saber quais são essas igrejas? Ouça aqueles estudos nossos anteriores que nós citamos. Olha o que diz o livro Haverá Um Só Rebanho. Diversas igrejas batizam, sem dúvida, validamente. Por esta razão, um cristão batizado numa delas não pode ser rebatizado. Olha só o livreto, não pode ser rebatizado, nem sequer sob condição. Consequentemente, as certidões de batismo delas valem para nós, como se fossem certidões da Igreja Católica. São elas:
igrejas orientais, episcopais do Brasil, luteranas, metodistas, presbiterianas, congregacionais, batistas e adventistas. Percebeu, meu amigo? Não somos nós que estamos falando. Ainda um documento diz assim: o batismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos. Também com os que ainda não estão em comunhão plena com a Igreja Católica. Com efeito, aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados, acham-se em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Justificados pela fé no batismo, são incorporados a Cristo e por isso, com razão, são honrados com o nome de cristão e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos do Senhor. Muito sério, mas é verdade. O documento ainda, o Catecismo Católico, na página 354, no inciso 1278, diz o seguinte: o rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água o candidato ou em derramar água sobre sua cabeça, pronunciando a invocação da Santíssima Trindade, isto é, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga, nós não estamos inventando aqui. Por isso o diabo sabe que você, quando é batizado em nome de Jesus, você é ligado à Igreja de Deus, o corpo de Cristo. E quando você é batizado em nome de ninguém, você é ligado a uma igreja. O batismo em nome de Jesus, a invocação do nome de Jesus, te identifica como membro da família de Deus. E o batismo em nome da Trindade te identifica como membro de uma igreja também. Gálatas 3, verso 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Você viu que tudo era realizado em nome de Jesus. Colossenses 3,17. E tudo que fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Segundo Tessalonicenses 1, verso 11 e 12. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificados. Para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quero finalizar ainda com 2 Timóteo 2,19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Meu amigo, minha amiga, que o eterno Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu raciocinei bastante, e você, meu querido ouvinte, também raciocinou? Eu espero que sim, que possamos crescer na graça e no conhecimento à luz das Escrituras. Gostaria agora de agradecer a sua participação aqui, o seu compartilhamento, a todos os nossos irmãos que estão aqui conosco. Graças a Deus. Pastor Lucas, fique à vontade, meu irmão. Louvamos a Deus, agradecemos a sua participação. Para nós é uma alegria estar aqui compartilhando com você um pouco da palavra do nosso Deus, né? Graças a Deus. Olha, meu querido ouvinte, a você o meu muito obrigado sempre pela participação. E gostaria de divulgar uma ferramenta para você. Pesquise nas redes sociais ou nos campos de pesquisa o podcast A Bíblia Diz. Ele está disponível, olha só, no Google Podcasts, no Spotify, no Anchor. Está disponível nas plataformas de podcast. Ao pesquisar A Bíblia Diz, você terá acesso a mais de 200 áudios de estudos editados para que você possa enviar para os amigos. Pastor Lucas Marcolino, passo para o Senhor concluir. Nós estaremos então agradecendo ao nosso Deus por meio da nossa oração, né? E louvando ao Senhor nosso Deus, né? Por tudo. Que Deus continue abençoado em nome de Jesus. Eterno e soberano Pai, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, somos agradecidos ao Senhor por Tua palavra, por esse mistério que foi revelado ao irmão Paulo, o qual com muita profundidade apresenta a salvação de uma forma muito convincente. Somos agradecidos ao Senhor pela verdade que chegou aos nossos corações. Somos agradecidos ao Senhor por esta verdade que tem alcançado corações por esse mundo. Sabemos, ó grande e eterno Deus, que a palavra do Senhor nos
dirige, nos orienta por um caminho correto, e sabemos e temos certeza que a invocação do nome de Jesus é de fato o caminho, a chave para acessarmos a salvação, fazermos parte do corpo de Cristo, fazermos parte da igreja do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas hoje tentam separar Israel ou os israelitas da fé em Cristo, mas nós sabemos, como testemunhado pelo irmão Paulo, que nós somos participantes das mesmas promessas que foram feitas a esse povo, que é o povo do Senhor. Por meio de Cristo nós somos ligados a Cristo, por meio de Cristo nós somos descendentes de Abraão, fazemos parte de uma só família, que é o povo do Senhor. Sabemos desde o início, a tua palavra vem nos orientando, o Senhor tem chamado homens e mulheres, desde Gênesis, apresentado essa salvação poderosa, que manifestaria poderosamente por meio de um descendente de Abraão, e nós somos herdeiros e alcançamos essa promessa maravilhosa. Por meio de Cristo, nosso Senhor Jesus, nós adentramos, nós somos agregados ao corpo de Cristo. Por meio de Cristo nós somos santificados, por meio de Cristo nós somos justificados, por meio de Cristo nós recebemos a remissão dos nossos pecados, e por meio da invocação do nome de Jesus fazemos parte do corpo de Cristo. Somos agradecidos ao Senhor por essas bênçãos alcançadas por meio de Jesus. Rogamos nesse momento ao grande e eterno Deus, que os corações que estiverem em contato com esta palavra possam ser tocados poderosamente por Teu Espírito Santo, possam encontrar forças em Ti para decidir ao lado do Senhor, e possam assim fazer parte da família de Deus. Agradecemos ao Senhor por todo o conhecimento, por tudo que o Senhor tem revelado aos nossos corações. Não estamos aqui pregando o exclusivismo, mas a palavra do Senhor tem razão. E não estamos aqui pregando uma igreja organização, mas uma igreja organismo, corpo de Cristo. Não estamos aqui anunciando organizações de homens, mas estamos aqui anunciando, sim, que devemos fazer parte de um organismo vivo, que é o corpo de Cristo, para assim sermos salvos. Agradecemos ao Senhor por tudo, ó grande Deus. E nesse momento eu oro, ó grande e eterno Deus, que todo espírito de incredulidade, todo espírito de dúvida possa ser quebrado, desfeito em nome de Jesus. Eu oro nesse momento que todo espírito de enfermidade seja desfeito em nome de Jesus. Todo poder de depressão, todo poder operador do maligno possa ser desfeito em nome de Jesus o Cristo. Repreendemos toda a força das trevas, todo o mal, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. E agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e realizado para nós e por meio de Cristo. Somos gratos ao Senhor por tudo, no nome poderoso de Jesus o Cristo. Amém, amém. Meu amigo, minha amiga, mais uma vez eu quero agradecer você que esteve conosco, trazendo a sua participação aqui, né? E quero agradecer você em nome de Jesus. Um abraço a você, a paz seja contigo. E uma ótima semana a você e a sua família em nome de Jesus. Paz seja contigo, cooperador Giliardi. Amém. Também faço das suas palavras as minhas, né? Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, meu querido ouvinte. Que você acompanhe as demais programações da Rádio Encontro com Deus. Até a nossa próxima oportunidade. Encerramos um programa à luz das Escrituras. Em nome de Jesus, que a paz esteja convosco.